Tudo bom, gente? Boa noite. Hoje eu vi um vídeo bem interessante que é sobre os melhores FIIs de janeiro da Genial. Eles têm a carteira recomendada, tanto a carteira renda como a carteira valor. A carteira renda eu acho até mais interessante porque quando você vê a comparação anual, quando você vê a comparação desde o início, a renda dá uma surra muito grande na da valor, né? Então eu sempre fico de olho nessa da renda, tá? Não que a de valor seja ruim, de vez em quando aparecem algumas coisas bem legais, mas eu sinceramente, nesse caso aqui, para Genial, eu prefiro olhar a da renda, tá? Uma das coisas que eu achei legal foi isso aqui, ele falando sobre o VCJR. Vamos lá. Naturalmente. Acho que é importante, acho que é legal ressaltar aqui que alguns fundos que a gente tem na carteira, por exemplo, o VCJR, ele é um fundo que está extremamente descontado hoje. Ele foi um dos que mais sofreu de crédito no meio de setembro. Ele acabou recuperando bastante, mas ainda ficou com uma performance bem negativa ao longo do mês. Acho que um dos pontos interessantes de se mostrar nesse fundo é que lá por abril ou maio a gente tem o vencimento de um dos CRIs desse fundo, que equivale a mais ou menos 8% do patrimônio dele. Esse fundo, esse CRI, né, esse título foi comprado na época, em 2021, lá 2020, 2021, quando as taxas de juros eram extremamente baixas aqui no Brasil. Então é um CRI que tem um carrego ali no seu IPCA mais 4%. Hoje, qualquer empresa extremamente high grade, como por exemplo é o caso desse CRI da Cirela, vai pagar o IPCA mais 8%, IPCA mais 8,5% talvez. Então a gente tem ali um ganho gigantesco, né, de taxa sobre 8% do patrimônio já quase contratado daqui a 4 meses. Tá? Independente se esse caixa for ou não alocado, só o CDI, né, só a Selic, o CDI equivalente, já é muito mais elevado do que a taxa desse CRI que foi contratado lá atrás. Então a gente está falando ali de um ganho no resultado do fundo, quase que contratado já para, enfim, maio ou junho, que aí depende mais ou menos eh, do, da competência que for feita ali dentro do fundo, tá? Então provavelmente em junho a gente deve ver esse aumento contratado já, tá? É, Isso eu achei interessante porque, claro que nesse caso específico depende um pouco de como é feito a amortização, né, o vencimento. Se for bullet, se ele for pagar o principal da dívida agora, vai dar um ganho assim realmente expressivo, né? Mas depende de como foi feito, se foi parcelado, se não foi, o pagamento principal, tá? Se ele for pagar o principal todo agora, realmente vai dar um ganho de capital muito grande. Tem uma coisa que eu acho bem legal, que a EQR, eu já até comentei em outro vídeo, eles sempre comentam aqui como que está o mercado de CRI. Então, por exemplo, eu peguei aqui em setembro de 2023, tá? Setembro de 2023, quanto foi gerado? Foi 4,6 em operações de CRI, né? Spread médio do IPCA foi 8,8 e o spread médio do CDI foi 2,6, ok? Isso em setembro de 2023, principalmente no IPCA, é bom dar uma olhadinha aqui de novo, vou até destacar, 8,8. Agora, vamos pegar o de novembro de 2024. Olha só, foi gerado um pouco menos, até porque a gente está num momento, o mercado está ficando contracionista, né? Além disso, teve algumas mudanças na legislação da geração de CRI, que limitou um pouco mesmo a emissão, mas mesmo assim é um valor assim, considerável para os momentos atuais. Então vamos lá. IPCA, né, representou 29% do que foi gerado, a maioria ainda foi CDI, ok? O IPCA, o spread médio, foi de 11,2%. Aumentou assim consideravelmente, ok? E aí o que acontece? Como o VCJR tinha adquirido um CRI há um tempo atrás, né, com um spread baixo,
quando ele receber o principal e for alocar, provavelmente ele vai conseguir um spread muito maior, tá? Muito mais vantajoso. É por isso também que eu sou um pouco crítico do PLCR. Eu acho que cabe em carteiras, acho que para uma posição high grade vale muito a pena. O que eu acho que me deixa um pouco incomodado o spread médio de aquisição desse fundo é de IPCA 5,96. O de aquisição médio dele é 5,90, é muito baixo, tá? Isso eu já vi o Leonardo do Liberdade, logo ali, foi a primeira pessoa que eu vi comentando sobre isso, e realmente, tá? Como eles até falam que o dele é regime caixa. Então, por mais que eles coloquem aqui a marcação ao mercado, como ele vai distribuir o ganho real mesmo, né? Então, o que passa pelo caixa, então isso aqui não conta muito, tá? Quando você vê, por exemplo, KNSC. O KNSC, olha a aquisição que ele já está fazendo aqui, tá vendo? Ele adquiriu isso aqui, investiu em 5 operações de crise, somando, Então, eu achei bem legal isso aqui. E o PLCR, eu não sinto que ele tá alocando, né? Mas assim, também o caixa dele, eu até coloco aqui, o fundo encerra o período com 83,46% alocado em CRISPIs, 4, e o restante em caixa. Então ele tem um valor assim considerável em caixa. No caso dele, ele realmente não tem pressa, porque o caixa se está rendendo CDI já está num valor assim interessante, tá? Mas é um fundo que me deixa um pouco incomodado por isso, tá? Então, para uma carteira talvez high grade, né? Talvez valha a pena, né? Eu não sei porque, como eu disse, sempre falo. Eu não sou analista, eu não tenho competência técnica para fazer indicação de compra e de venda, tá? O que eu estou falando é para mim, tá? Para minha carteira, eu acho que não cabe muito não, tá? Só para concluir, tá? Sobre o PLCR, depois eu fiquei até pensando um pouquinho sobre. Vou dar um exemplo aqui. O BTCI. BTCI, eles colocaram aqui, por exemplo, aqui, portfólio do fundo. Por indexador, 7,1, a média. É um fundo também high grade. Mas você vê como a média dele está muito maior do que o PLCR. Aqui tem uma lista dos ativos. Eu baixei porque eu queria achar a taxa de aquisição. Tem aqui, tá? E aí a média mesmo da taxa de aquisição é 7,2 conforme tá aqui. Nesse caso aqui é um fundo também high grade. Aqui. Vamos lá, o objetivo teve início, tem como objetivo proporcionar a valorização das suas cotas no longo prazo por meio de investimentos de operação de crédito com perfil de risco high grade e lastro imobiliário em diferentes setores econômicos. Então, apesar de eles também serem high grade, você vê que eles têm uma taxa média um pouco maior. Mas é aquilo que o FHI ele tinha comentado, né? Que em momentos de incerteza, vale muito mais a pena você pegar uma duration menor, porque o principal ele já volta para o fundo e você consegue fazer novas alocações, né? Dependendo do caso, estruturar novas alocações ou adquirir novos CRIs, né? Uma taxa maior, tá? É isso que eu quero que uma gestão ativa faça. Isso não é para todo mundo. Às vezes, como eu falei, às vezes o PLCR vai caber na sua carteira. E tem a ver com o meu objetivo também, né? Vou dar um exemplo até para ficar um pouco mais claro isso. O CPTS, por exemplo, é um fundo de crédito, um fundo de recebíveis que ele gira bastante a carteira. Na época que eu estava estudando ele, eu percebi que por causa desse giro é meio complicado você acompanhar ele, porque ele geralmente gira bastante. Então, ele é um tipo de fundo que você tem que confiar
bastante na gestão, porque a carteira de crédito dele muda bastante. Então, você acompanhar um relatório gerencial, às vezes, pelo menos para ver a carteira de crédito, às vezes não faz muito sentido, né? Às vezes faz sentido para você entender o cenário macro, o que ele está desenhando e tudo mais. Então, para mim, o CPTS foi um fundo que eu realmente não tive interesse, tá? O PLCR é o oposto para mim. É um fundo que gira demais, de menos. Gira de menos e eu sinto que ele perde algumas oportunidades, tá? Então, entre esses dois, né, eu achei, por exemplo, o BTCI. O BTCI é um fundo que, como eu te falei, o objetivo dele é ser high grade, e eu acho que ele se adequa ao tipo de gestão que eu quero, tá? Então, só fazer esse comentário, esse disclaimer, só para justificar, tá, a minha crítica ao PLCR. A minha crítica é mais nesse sentido, em relação ao objetivo que eu quero de um fundo de crédito, tá? A gestão, o que eu quero que a gestão faça. Vamos lá, continuando, eu acho bem legal aqui, vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, tanto o link aqui que eles falam sobre outros fundos de investimento imobiliário que tem, quanto aqui o relatório deles também é bem legal, porque eles não têm muito lenga-lenga, eles vão direto ao ponto, e eu acho que até o layout aqui facilita bastante a leitura, sabe? Tem fundos aqui que eu não conheço, por exemplo, esse aqui, ó, SPXS, eu não conheço, vou ter que dar uma estudada para ver. KGR eu conheço, KNSC, PLCR, KNCR, ok, os outros a maioria eu conheço. A maioria não, acho que todos os outros eu conheço. Aqui também eu acho que eu conheço todos. São fundos legais, assim. O que eu gostei foi realmente essa explicação que ele deu do VCJR. Eu achei bem legal. Realmente vai dar uma destravada no valor ali muito legal. Claro que não vai, provavelmente alguns centavos vai fazer às vezes a diferença ali. Mas isso não vai mudar a cara do fundo, tá? Bom, é isso. O vídeo foi mais para destacar, principalmente essa parte do spread, e das dicas que às vezes você encontra em um ou outro relatório, uma ou outra carteira recomendada. Acho que é isso. Se alguém tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá? Não tem problema não. Mas eu vou com certeza ir atrás para saber se eu consigo descobrir e aprender também. Agradeço aí quem assistiu até agora. Um ótimo dia. Tchau.